Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Vida Continua. Hoje é o nosso primeiro programa. Eu sou Márcia Copelo e agora vou passar para minha amiga se apresentar. Olá, amigos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui iniciando esse novo projeto. É um projeto com uma produção em parceria com a TV Nova Luz e o Centro Espírita Jorge Niemeyer, que fica aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Então, nós queríamos contar para vocês como surgiu a ideia deste programa, né? Eu e Thelma estávamos conversando no outro dia sobre a vontade de estudarmos novamente as obras de André Luiz. E pensamos em começar justamente pelo livro mais simples, que é o E a Vida Continua, apesar de ter sido o último livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual a ser escrito. E aí nós falamos, mas por que então a gente não gravar, né, e deixar disponível para que outras pessoas também possam, junto com a gente, estudar um pouquinho, né? E aí nós começamos a pensar, a planejar, a fazer, e conversando com a Yasmin, minha irmã do coração, ela falou, por que não nós levarmos também para a TV Nova Luz? E aqui estamos nós, eu e Thelma, começando hoje o programa A Vida Continua, baseado no livro E a Vida Continua, de André Luiz, Espírito, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, sendo assim, nós gostaríamos de apresentar o livro para vocês. Eu estou aqui com uma edição antiga, é a primeira edição com essa capa, né? Quer dizer, a primeira capa do livro teve essa apresentação. E a Márcia tem os outros 2 volumes, que depois ela pode mostrar, mas esse é um livro, é o 13º livro da coleção que foi lançada, com o primeiro deles, O Nosso Lar, que é o mais conhecido, né? Todos nós conhecemos. Ele foi também motivo de filme, né? Foi levado muito sucesso. E isso em 2012, mais ou menos, né? E depois teve A Vida Continua, que não foi assim um grande sucesso, mas também ficou sendo bastante conhecido. Então, como nós dizíamos, é o 13º livro dessa coleção que tem o nome, essa coleção tem o nome de E a Vida Continua, né? A Vida no Mundo Espiritual. Então, ele vem trazendo, né? O que nos traz essa obra? Ela vem apresentando, através desses personagens que nós vamos conhecer, a realidade, né, do mundo espiritual, conhecida por aqueles que partem, né? E nós vamos, então, estar percebendo como é essa chegada no mundo espiritual. Eles vão contar essas experiências bastante sutis, que nos permitem perceber, assim, a importância das nossas experiências, a importância das nossas condutas, né, no trânsito da nossa vida. Então, essa obra também, ela se trata, assim, de uma maneira diferente, ela mostra uma maneira diferente que André Luiz descreve. E nós vamos perceber que nas outras obras ele vem fazendo aqueles questionamentos, ele vem perguntando, e nessa obra ele simplesmente narra a história desses personagens. E isso vem nos trazer, toda essa história vem nos trazer uma comprovação da imortalidade da alma, e comprovar para nós que, quando nós temos essa certeza de que a vida continua, de que há uma continuidade após esta vida, isso nos traz uma calma, uma esperança muito grande, né? Porque nós vamos tendo um outro olhar para a vida imortal do espírito. E aí, como a Thelma falou, é um romance romanceado, né? Esse livro de André Luiz,
é meio diferente, ele conta realmente uma história, e nós vamos ter duas personagens principais, que é a Evelina Serpa e o Ernesto Fantini. Então nós vamos ver ao longo de todos os capítulos, que são 26 capítulos, hoje nós vamos falar do prefácio, e ao longo desses 26 capítulos, André Luiz vai contando a história de vida dessas duas personagens depois que passam para o plano espiritual. Então, nós vamos começar agora a olhar esse prefácio que foi escrito por Emmanuel, e nós vamos, então, fazendo uma leitura comentada, vamos lendo e vamos comentando, para que depois, semana que vem, a gente possa entrar no primeiro capítulo. Então, Emmanuel faz uma apresentação do livro, falando para o amigo também, André Luiz, né? Então, ele diz assim, olha, e a vida continua. Leitor amigo, nada te escrevemos aqui no intuito de apresentar ou recomendar André Luiz, o amigo que se fez credor da nossa simpatia e reconhecimento pelas páginas consoladoras e construtivas que vem formulando no mundo espiritual para o mundo físico. Então, aqui, Emmanuel já nos diz que, divulgando o trabalho de André Luiz, porque André Luiz já se fez conhecido aqui no nosso plano, e tanto no mundo espiritual também, né? Os livros, já tinham vários livros dele aqui no nosso plano, então ele não veio aqui apresentar André Luiz, porque ele já é um conhecido nosso, não é? E depois ele fala, entretanto, é razoável se te diga que neste volume, em matéria de vida pós-mortem, ele expõe notícias diferentes daquelas que ele próprio colheu em nosso lar, instância a que aportou depois da desencarnação. Para quem não conhece a obra Nosso Lar, que foi o primeiro livro escrito desta série, A Vida no Mundo Espiritual, neste livro, André Luiz conta como foi a chegada dele ao mundo espiritual após a sua desencarnação. E ele teve muitas dificuldades, passou por momentos muito difíceis, né, em zonas umbralinas, e passou muito tempo com dificuldade de sair desses ambientes. Então, esse ambiente do livro E a Vida Continua, ele é um ambiente diferente que essas duas personagens vão se encontrar. Então, é disso que Emmanuel está falando aí, que é um local bem diferente, né? Vou ler mais um parágrafo e passo também para a Thelma comentar alguma coisa. Conquanto as personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuras autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações amigos na Terra, tenham tido, como já dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz, em seus primeiros tempos na espiritualidade. É justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. Aí, Márcia, ele está nos falando que cada um de nós, né, está num patamar evolutivo, independente da nossa realidade, né? Cada um de nós ocupa esse patamar diferente. Então, são as lutas que são traçadas na nossa caminhada, né, que vai trazer experiências e lições de aprendizado para cada espírito, e assim nós vamos evoluindo, né? E também cada um vai receber essas lições de uma maneira, né? De acordo com essa evolução, com essa capacidade de entender, de aprender essas lições. Muitos passam e não percebem que aquela dificuldade, muitas vezes, por exemplo, é uma lição, né? Está nos trazendo uma lição. Então, por isso que é importante a gente perceber que cada um de nós está num patamar de compreensão diferente da vida, né? Dessa lei divina que rege toda a nossa vida. É isso aí. Podemos, então, agora vamos dar continuidade ao próximo parágrafo, que Emmanuel diz assim: assim é que os planos de vivência para os habitantes do além
se personalizam de múltiplos modos, e a vida, para cada um, se especifica invariavelmente, segundo a condição mental em que se coloque. Então, aqui, o que Emmanuel está nos dizendo, que quando nós estamos aqui, que nós perdemos esse corpo de carne e nós vamos para o mundo espiritual, passamos para um outro plano, nós vamos chegar lá e estar lá, não é porque nós saímos daqui que nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos continuar sendo aquilo que nós somos aqui. E dependendo da nossa condição mental, aquilo que estava em nossos pensamentos, os nossos credos, as nossas certezas, nós assim vamos nos encontrar lá. Mais felizes, menos felizes, agoniados, mais tranquilos, tudo depende de como nós estamos em nossa condição mental. E compreensível que seja assim. E muitos, né, Márcia, passam para esse outro plano. Na verdade, a gente até usa uma expressão, né? Muitos morrem, mas poucos desencarnam, porque existe aquela situação onde o espírito custa a perceber a sua nova realidade, né? Então, é um período que vai depender justamente dessa compreensão que nós falamos anteriormente, desse nível, né, de entendimento da vida futura, né? E a gente vai, o mais lindo desse livro é essa compreensão que ele vai nos trazer, esse entendimento de que essa certeza nos possibilita uma passagem mais tranquila, né? Exatamente. Com mais tranquilidade. Saber a certeza de que a vida não acaba aqui, né, é um grande consolo, Saber que hoje nós estamos aqui e amanhã não vamos estar, mas nós podemos estar com os nossos amores, queridos, familiares que já se foram. Vamos ter saudade dos que estão aqui? Com certeza, se a gente viajasse, passasse muito tempo fora, sentiremos saudades também. Mas a gente tem a certeza que um dia vamos todos nos encontrar, né? Vamos estar juntos, e isso é um alento para o nosso coração, saber dessa continuidade da vida. E Emmanuel continua nos dizendo, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, quer dizer, aqui neste corpo de carne, vivendo na Terra, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Quanto mais rebelde a criatura perante a verdade, mais aflitivas se lhe revelarão as consequências da própria teimosia. Então, vamos atentar ao que o Emmanuel diz para a gente. Olha, quanto maior a cultura de um espírito encarnado. Então, quanto mais cultura, mais conhecimento, ele fala assim, quanto mais a gente sabe das verdades, mais a gente teima em não aceitar as verdades, mas nós vamos sofrer consequências quando nós chegarmos lá do outro lado. Porque nós resistimos tanto a aceitar, fica mais fácil para a gente achar que a vida é o que está aqui, que acabou, acabou, e que a gente só se preocupe com as questões materiais, com as questões desta vida. Então, quando a gente chega lá e vê que não é bem assim, mas que a gente tinha o conhecimento, quando Emmanuel fala, quanto maior a cultura de um espírito encarnado, mais dolorosos se lhe mostrarão os resultados da perda de tempo. Então, se a gente sabe e perde tempo em nos melhorarmos, em procurarmos também um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, quando a gente vai lá pelo outro lado, nós vamos ter que assumir as consequências dessa nossa teimosia. Isso aí. Quanto mais rebelde o espírito, né, mais sofrimento, porque a gente se expõe a essas circunstâncias que vem trazer o sofrimento por causa da nossa cegueira, né, digamos assim, né? Nós não queremos ver, não queremos entender. Isso não deixa de ser orgulho, né, Márcia? É o nosso orgulho, nosso eu, né, ainda afetado por essa falta
de percepção que Deus está no comando de tudo, que existem leis maiores que a tudo governam, né? Exatamente. E quão difícil é, né? Porque é muito difícil. Às vezes, a gente às vezes quer até, nesses momentos que nós estamos vivendo, nós queremos chegar e consolar alguém, mas pelo entendimento e por determinados credos, fica difícil a gente até exercer esse consolo. Não é por falta, a pessoa resiste muito em aceitar determinadas verdades. E aí acaba sofrendo mesmo, né? E eu lembro de um exemplo pessoal, né, quando meu pai desencarnou, e a minha mãe era evangélica, e eu tentava consolá-la, né, dizendo: mãe, uma hora vocês vão se encontrar, ele vai estar lá, vai estar bem. Ela fala: eu não quero saber disso, para mim acabou, acabou, né? Estão todos lá dormindo, e sofreu muito, e eu não conseguia, eu e minha irmã não conseguimos consolar a mamãe. Então, é diferente, né? Apesar dela acreditar em Deus e depois aceitar, porque ela sempre dizia para nós que os desígnios do Pai ninguém conhece, então que lhes cabia aceitar, né? Mas com uma certa revolta. Enfim, então, são essas verdades que nós que conhecemos, que neste momento estamos aqui como espíritas, acreditando nessas verdades, nos traz um pouco mais de consolo. E como vários outros credos, vários outros postulados religiosos que também sabem da continuidade da vida. Graças a Deus não somos só nós, não é? Muitos têm essa certeza, graças a Deus. E essa rebeldia que Emmanuel fala, né, de nós não querermos acreditar, não querermos aceitar que a vida continua. Tem muitas pessoas que pensam que após a morte do corpo, nós ficamos dormindo, né? E terminam dormindo mesmo, né? Porque aí a crença vai ser uma situação que vai levar o espírito a aceitar essa verdade que ele tem, né? Essa verdade dele. E aí, quando se depara com a realidade, há o sofrimento, há um período grande, né, de busca daquilo que ele acreditava, que, na verdade, ele não quer ver, não quer enxergar. Pois é, difícil, né? E Emmanuel continua para a gente dizendo: além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos dos hábitos a que se afeiçoava no mundo. Os desencarnados de uma cidade asiática não encontram de imediato os costumes e as edificações de uma cidade ocidental e vice-versa. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui, que o tipo de hábitos e convivências, por exemplo, hoje nós vivemos no Brasil. Ao desencarnarmos, nós vamos para locais que têm a ver com a nossa forma de vivência aqui no Brasil. Nós, por exemplo, quando ele está falando de exemplos de pessoas que nascem na Ásia, não vão, ao desencarnar, vir para locais ou colônias que estarão, vamos dizer aqui, como fosse no Brasil, porque os costumes são outros. Então, o que ele está querendo nos dizer é que nós vamos ter a vivência lá parecida com o que nós estamos acostumados aqui, até que nós tenhamos condições de alçar outros patamares, outras colônias, outras culturas, mas que a misericórdia divina é tanta que nós não somos agredidos, nem mesmo quando a gente sai daqui. Nós vamos ter uma continuidade de vida lá parecida com o que nós temos aqui. Então, é isso que ele está dizendo para nós. Então, que a sociedade para lá da morte carrega consigo os reflexos dos hábitos que se afeiçoavam no mundo aqui. Então, é isso que ele nos diz. Deus não violenta, né, ninguém. A espiritualidade é amorosa, ela não violenta ninguém. Por isso que, às vezes, o espírito fica muitos anos cristalizado ali naquela forma de pensar, naquela forma, porque não há não impinge, né, a acreditar em nada. Ele vai, aos poucos, se adequando à realidade, se adequando às verdades que ele, às vezes, ele próprio vai descobrindo, né? Vai aceitando.
o Pai é sempre muito misericordioso conosco, não é? Não tem uma paciência imensa conosco. Sejamos nós aqui fazendo todas essas besteiras que fazemos aqui no plano da Terra, ou no outro plano, mesmo depois já desencarnado. Nós somos sempre, e assim, e a certeza, seja aqui ou seja lá, em nenhum momento nós estamos sozinhos. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Ou estamos na presença de Jesus, dos nossos anjos de guarda, estamos na presença dos nossos espíritos familiares, dos nossos benfeitores espirituais e de todos aqueles que nos ajudam, que nos amparam, que nos intuem. Então, nós somos sempre amparados. E esse amparo continua lá, quando a gente também já não estiver mais aqui. Com muita amorosidade, né? Exatamente isso. Vamos, então, continuar na leitura. E aí Emmanuel nos diz assim: nenhuma construção digna se efetua sem a cooperação do serviço e do tempo, uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. É o que nós estávamos falando, não é? Então, assim, o Pai e todos aqueles que nos acompanham não vão fazer algo que vá nos violentar. Como a Thelma já falou antes, nós vamos estar, cada um lá, de acordo com aquilo que nós amealhamos aqui, com os nossos graus de percepção, de conhecimento, de entendimento. Então, e como Emmanuel está dizendo, olha, nenhuma construção, quer dizer, essa construção da nossa vida lá do outro lado vai se efetuar sem cooperação e serviço do tempo. Quer dizer, nós vamos ter o tempo de ganhar essas percepções. E neste livro, isso é que nós vamos ver. É um grande exemplo desse tempo, dessa construção, porque essas duas personagens, para que eles tenham a noção da desencarnação, que estão no outro plano, em nenhum momento a espiritualidade amiga vai violentá-los. Tudo vai levar um tempo para que eles possam descobrir. O tempo de cada um deles. Para uns será mais rápido, para outros nem tanto. Então é que Emmanuel nos diz para a gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nós temos que cooperar. E vamos, olha lá, uma vez que a precipitação ou a violência não constam dos planos divinos que supervisionam o universo. Você quer comentar alguma coisa a mais, Thelma? A gente até antecipou aí, né, a questão da nosso tempo, que a gente estava falando aí, que a misericórdia não nos violenta, né? Tem essa bondade amorosa conosco de deixar, né? A gente vê, reportando lá André Luiz, né? Que é um livro mais conhecido, vamos usar a experiência de André Luiz. Ele ficou 8 anos naquele processo ali, né? Por quê? Porque ele não tinha conhecimento nenhum da vida espiritual, ele foi parar naquele local lá onde ele era chamado de suicida, ele não entendia o porquê, tudo ali dentro de um processo, mas no dia que ele se voltou à misericórdia divina e entendeu que ele precisava de ajuda, de amparo, de socorro, ele recebeu. E ele não deixou de ter em nenhum momento, que a sua mãe estava ali constantemente, né? Os mentores estavam acompanhando o seu processo. Então, aqui a gente vê Emmanuel reportando, a gente pode entender dessa forma, nós não somos violentados, nós vamos no nosso tempo, como se fosse aquela semente, né? Um dia nós vamos desabrochar para essas verdades, e aí nós vamos entender, e aí se nos sentiremos de outra maneira, né? Tudo vai se clarear diante de nós. E é isso que a espiritualidade faz conosco. É isso. Então, olha, para não nos alongarmos em apontamentos dispensáveis, reafirmamos tão somente que, ainda aqui, encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam.
Eu vou terminar de ler e depois a gente comenta. Leiamos, assim, o novo livro de André Luiz, na certeza de que nos surpreenderemos em suas páginas com muitos pedaços de nossa própria história, no tempo e no espaço, a solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua plena de esperança e trabalho, progresso e realização em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Então, isso foi Emmanuel, lá em Uberaba, em 18 de abril de 1968. Ele fez esse prefácio por conta do livro também ter sido a sua primeira edição neste ano de 1968 também. Então, é isso que Emmanuel nos diz, né? Que a gente tem que olhar que tudo vai depender de nós trabalharmos, de nós termos vontade de crescer, de nós termos vontade de evoluir, mesmo no outro plano, e vamos estar sendo amparados, e que nós vamos ver o que ele mais diz aí é real quando a gente lê o livro, quando a gente está lendo, como a gente vê que cada exemplo, às vezes, colocado lá, reflete a nossa própria vida. São exemplos das nossas vidas cotidianas. Aliás, as duas personagens são verdadeiras, isso já foi dito, né, que são personagens verdadeiras, que existiram, só com nomes aqui trocados, obviamente. Mas são os exemplos da nossa vida mesmo. Então, que a gente possa aproveitar bastante. Thelma, você quer também falar um pouquinho desses trechos? Sim, esses personagens são reais, né? Apenas foi assim, omitido o nome dessas pessoas para não expor, certamente, mas a gente vai se encontrar nesses escaninhos aí, conforme a Emmanuel está falando aqui, flashes da nossa vida, modificações da nossa caminhada, que nós vamos nos deparar com experiências parecidas, né? E a gente vai aprender com esses personagens, porque é uma experiência que não vai trazer o nosso cotidiano, os acontecimentos funestos e felizes que acontecem na nossa vida, e a gente vai aí entendendo que a nossa caminhada aqui só tem um objetivo: evoluir, crescer, nos tornarmos melhores. E é isso. E nós, assim, então, queremos que vocês fiquem curiosos, que também possam ter o livro. A Thelma até falou, olha, essa é uma das versões que eu tenho, e também, quando teve o lançamento do livro, eles lançaram essa edição especial, o lançamento do filme, eles lançaram essa edição especial aqui. Então, que vocês fiquem curiosos para estudar conosco, aprender conosco, porque isso vai ser muito bom para mim e para a Thelma também, né? Porque estamos aqui estudando, revendo conceitos e analisando. E estudar André Luiz é um prazer imenso, é tanto conhecimento e tantas reflexões ele nos traz para a nossa própria vida, e que será assim, um grande prazer. E convidamos, então, vocês todos, a todos os amigos, para que possam estudar conosco. Estaremos sempre juntos aqui, toda semana. E é isso aí. Estaremos aos sábados, sempre aos sábados, contando com a presença de vocês e com muita alegria no nosso coração de trazer esse trabalho que é para nós mesmos, né? Primeiramente para nós, para mim e para a Márcia, que estamos assim à frente desse estudo tão rico, e que vocês possam, como nós, aproveitar bastante. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, queridos amigos.